Bom, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 3 da disciplina de Mercado de Capitais. Hoje a gente vai falar sobre ofertas públicas. A gente já falou rapidamente sobre elas nas aulas passadas, né, quando a gente viu uma noção geral do que é oferta pública, porque esse conceito ele é importante para delimitar a competência da CVM, né? A CVM ela tem competência para intervir em ofertas públicas que envolvam valores mobiliários, então a gente estudou o conceito de oferta pública e o conceito de valor mobiliário. Hoje a gente vai dar um pouco mais de detalhes sobre o que são essas ofertas e quais são as modalidades de oferta pública que existem no nosso ordenamento. E a primeira informação aqui que é importante a gente ter é que existem basicamente dois gêneros, né, de oferta pública no nosso regramento, no regulamento do mercado de valores mobiliários. Nós temos ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários e ofertas públicas de distribuição ou de venda, se vocês preferirem, de valores mobiliários. As ofertas públicas de aquisição são aquelas nas quais o ofertante ele busca a aquisição de valores mobiliários. Então, ele faz uma oferta de compra para quem seja, né, para as pessoas que sejam detentoras de um certo tipo, né, de um certo valor mobiliário que o ofertante deseja adquirir. E a gente vai ver que algumas dessas ofertas são obrigatórias, né, em determinadas hipóteses definidas em lei, e algumas dessas ofertas são voluntárias, né? Então, o ofertante pode formular voluntariamente. E a oferta pública de distribuição é aquela em que o ofertante ele busca distribuir, colocar valores mobiliários no mercado, né? Vender valores mobiliários a terceiros. Então, são duas vias diferentes, né? A oferta pública de aquisição é aquela na qual o ofertante deseja adquirir de terceiros valores mobiliários, e a oferta pública de distribuição é aquela em que o ofertante busca vender valores mobiliários a terceiros. Quando a gente estudou a definição da oferta pública, vocês devem ter notado, né, que o foco da definição era mais voltado para a oferta de distribuição, né, a oferta da venda do valor mobiliário a terceiros, não a oferta de aquisição. O motivo disso é porque a oferta de aquisição ela tem hipóteses específicas previstas na Lei 6404, na Lei das Sociedades Anônimas, né? Enquanto a oferta pública de distribuição ela não tem esse caráter mais objetivo, né, como a oferta pública de aquisição possui, e, portanto, a gente precisa assim, de uma definição que seja mais flexível, né, que seja mais aberta, para que a gente possa utilizar nos casos concretos com os quais a gente se depara. Bom, então, para falar um pouco de cada um desses gêneros de oferta, né, que se subdividem em espécies, como a gente vai ver, a oferta pública de aquisição, que no jargão, né, do setor são chamadas de OPA, que é, né, a sigla para oferta pública de aquisição. Como eu falei, elas estão todas previstas na Lei 6404, na Lei das Sociedades Anônimas. Então, na Lei 6385, vocês não vão ver menção sobre as OPAs, né? Vocês vão ter que buscar na Lei 6404. E essas ofertas públicas, no âmbito da CVM, elas são reguladas por uma instrução, que é a Instrução 361 de 2002. A gente já vai falar dela daqui a pouco, quando a gente for discutir os princípios que regem as ofertas públicas de aquisição. Mas, antes da gente falar sobre a 361, que a 361, só para vocês saberem, ela dá detalhes procedimentais sobre como que essas ofertas públicas de aquisição devem ser realizadas, mas, como o nosso tempo aqui é escasso, a gente não vai analisar pormenorizadamente cada uma dessas regras, cada um desses procedimentos. Então, a gente vai fazer só um pequeno registro aqui dos princípios elencados pela Instrução 361 que regem as ofertas públicas de aquisição. Aqui, a gente vai ver mais ou menos quais são, né, cada uma das espécies de OPA que a lei prevê de uma forma mais geral.
Bom, a Lei 6404 ela prevê 3 espécies de OPA. A primeira delas é a OPA para fechamento de capital. O que é essa oferta pública? A oferta pública de aquisição para fechamento de capital, ela tem que ser feita, é uma modalidade de OPA obrigatória, que tem que ser feita obrigatoriamente quando uma companhia aberta solicita o cancelamento do seu registro perante a CVM. Então, quando uma companhia aberta pede o cancelamento do seu registro com o objetivo de se tornar uma companhia fechada, né, uma companhia que não tem valores mobiliários admitidos à negociação no mercado, antes de obter o cancelamento do registro, né, como condição do cancelamento do registro, a companhia tem que formular uma oferta pública de aquisição das ações em circulação. Para quê? Para que os acionistas minoritários, caso queiram, se retirem da companhia antes que ela tenha o seu capital fechado, né? Antes que ela feche seu capital. Por que que a lei, o legislador, previu essa modalidade de oferta pública de aquisição? Porque o legislador reconheceu, né, que você ser acionista de uma companhia aberta é muito diferente de ser acionista de uma companhia fechada, né? Numa companhia aberta, você, presumidamente, possui ações que têm maior liquidez, que você consegue vender no mercado com mais facilidade, principalmente se for uma companhia aberta na categoria A, porque nessas companhias você consegue negociar ações em mercados regulados, né, na bolsa de valores principalmente. Então, quando a companhia fecha o seu capital, o legislador entendeu que era importante o acionista minoritário ter uma última chance de se retirar da companhia antes, né, de se deparar numa situação em que ele se tornou acionista de uma companhia fechada, onde as ações dele vão ter muito menos liquidez, e ele vai estar ali, né, com uma dificuldade maior de se desvincular daquela companhia, de liquidar a sua posição acionária. Essa oferta pública ela tem que ser feita por um preço que seja igual a pelo menos, né, então no mínimo, preço justo, sendo que a lei das SA definiu o preço justo como o preço definido a partir de uma avaliação independente. Então, no âmbito dessa oferta pública de aquisição para fechamento de capital, a companhia vai pedir que seja feita uma avaliação do valor das suas ações, essa avaliação vai determinar o preço justo das ações, e o leilão, né, da oferta pública, ele não vai poder ser realizado por um preço inferior a esse preço justo. Esse procedimento está previsto lá no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das SA, e esse dispositivo também, os parágrafos seguintes, eles estabelecem um procedimento em que os acionistas minoritários podem contestar o preço justo, então eles podem pedir que a companhia providencie um laudo de avaliação alternativo para fornecer, né, uma segunda opinião sobre o preço justo. E existe também a possibilidade de que, depois que a OPA for realizada e o capital for fechado, né, ou melhor dizendo, que o registro de companhia aberta for cancelado, quando a companhia se torna uma companhia fechada, se restarem 5% ou menos de ações nas mãos minoritárias, né, de ações nas mãos de acionistas que detinham ações em circulação, a companhia pode resgatar essas ações de forma compulsória. Então, o controlador vai poder fazer uma Assembleia Geral para resgatar compulsoriamente as ações daqueles acionistas que tiveram a chance de sair na OPA e não saíram, né? Aí esse mecanismo ele existe porque o legislador quis dar ao acionista controlador a possibilidade de, entre aspas, se livrar de acionistas minoritários que tenham, né, permanecido na companhia mesmo após a OPA, desde que esses acionistas minoritários não representem mais que 5% do capital. A outra modalidade de OPA que a Lei das SA prevê, que também é uma modalidade de OPA obrigatória, é a OPA por alienação do controle de companhia aberta. Então, uma companhia aberta, quando ela tem a transferência do seu controle, né, então, quando o controlador transfere o controle para uma outra pessoa, essa outra pessoa, adquirente do controle, ele precisa obrigatoriamente realizar uma oferta pública de aquisição de ações direcionada
aos acionistas detentores de ação com direito a voto. Esses acionistas detentores de ações com direito a voto, né, então acionistas minoritários que detenham ações que possuem direito a voto, eles vão poder vender as suas ações para o adquirente do controle por um preço equivalente a pelo menos 80% do preço pago pelas ações do bloco de controle. Então, se o controlador vende o bloco de controle por, digamos, R$ 100 por ação, o adquirente do controle, além de adquirir essas ações que compõem o bloco de controle, ele vai ter que fazer uma oferta pública de aquisição direcionada aos acionistas minoritários que possuem ações com direito a voto, oferecendo, né, também a compra das suas ações por 80% do preço que ele pagou para o controlador. No nosso exemplo, o controlador recebeu R$ 100 por ação, os acionistas minoritários detentores de ação com direito a voto vão receber R$ 80 por ação, que é 80% do preço. Notem que essa oferta pública, como eu falei aqui, ela é direcionada apenas aos acionistas que detenham ação com direito a voto, né? As ações ordinárias ou ações preferenciais que eventualmente tenham direito de voto, que as ações preferenciais podem ter direito de voto, caso o estatuto não suprima, né, o direito de voto. Mas existe a possibilidade também, prevista na lei das SA, que alguma classe de ação preferencial tenha como uma das suas preferências o direito de participar na oferta pública de aquisição por alienação de controle. Isso está lá, salvo engano, no artigo 17 da lei das SA, por ali, 15 ou 17, salvo engano, é 17. Nesse caso, além da oferta pública ser direcionada aos acionistas com direito a voto, né, ela vai ter que ser direcionada também a essa classe de ação preferencial que tem direito de participar na oferta pública por alienação de controle. Então, uma outra modalidade de oferta pública de aquisição obrigatória, que obrigatoriamente tem que ser feita, e obrigatoriamente tem que ser feita na hipótese de transferência do controle. Quem tem que formular essa oferta é o adquirente do controle, e os destinatários da oferta são os acionistas minoritários detentores de ação com direito a voto, ou, eventualmente, os acionistas detentores de uma ação preferencial cuja classe tenha direito de participar na OPA por alienação de controle. A terceira modalidade de OPA prevista na lei dos SA é a OPA para aquisição de controle. Aqui, essa é uma modalidade de OPA voluntária, né? Não é obrigatória. Por que é voluntária? Porque ninguém é obrigado a adquirir o controle de uma outra companhia. Você adquire se você quiser. Então, sempre que uma pessoa quiser adquirir o controle de uma outra companhia, essa pessoa vai poder formular uma oferta pública de aquisição de controle, né, oferecendo para os acionistas daquela companhia que eles vendam para o ofertante ações em número suficiente para que o ofertante adquira o controle da companhia, né? E aí o ofertante vai estabelecer um preço, né? Vai ser um preço ali formulado unilateralmente pelo ofertante, mas que obviamente vai ter que ser aceito por acionistas da companhia alvo que sejam, né, suficientes, né, que acionistas que no seu conjunto concordem em vender um número de ações suficiente para que o ofertante adquira o controle, né? Se eventualmente o ofertante fizer uma oferta para aquisição de controle e só 10% do capital da companhia aceitar aquela oferta, a oferta não vai se efetivar, porque 10% não é suficiente para dar o controle da companhia para o ofertante. Como a OPA é uma OPA para aquisição de controle, né, ela só se consolida, só se efetiva quando existe efetivamente ali a aceitação de acionistas que sejam detentores no seu conjunto de ações que garantam o controle ao adquirente. E além dessa OPA para aquisição de controle, existe também, na própria lei das SA, a possibilidade de uma OPA concorrente, ou seja, que também é uma modalidade de OPA voluntária, né? Ou seja, quando uma pessoa formula uma OPA para adquirir o controle de uma companhia aberta, existe a possibilidade de que uma outra pessoa formule uma proposta concorrente, uma oferta concorrente para, eventualmente, fornecer um preço maior, né, uma condição melhor, e conseguir adquirir o controle da companhia no lugar do ofertante original. Então, é como se fosse
como se estabelecesse um procedimento de leilão ali em que duas pessoas vão competir pela aquisição de ações que, no seu conjunto, formem o bloco de controle da companhia. Essa OPA, naturalmente, ela vai ocorrer no caso da companhia que não tenha um controlador definido, né? Que tenha um capital disperso ali, que você precise formular uma oferta pública de maneira geral para todos os acionistas daquela companhia para conseguir adquirir um bloco de ações que garanta o controle. Eventualmente, se a companhia tiver um controlador, né, um controlador, uma pessoa, um grupo de acionistas que detenham a maioria das ações, a pessoa que pretender adquirir o controle, ela não vai formular uma oferta pública. Ela vai procurar esse controlador e adquirir o controle de forma privada. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Se as duas partes chegarem a um acordo e o controlador concordar, né, em vender privadamente as ações do bloco de controle, o adquirente do controle vai ter que formular uma OPA por alienação de controle. Né? Então, ou você vai ter uma OPA para aquisição de controle, em que o ofertante vai buscar adquirir o controle de uma companhia que anteriormente tinha um capital disperso, ou você vai ter uma negociação privada do controle, em que, se consolidando, o adquirente do controle, né, vai ter a obrigação de formular uma OPA para a alienação do controle da companhia aberta. Então, são como se fossem hipóteses alternativas, né? Você não vai ter uma OPA para aquisição de controle e, se ela se consolidar, depois tem uma OPA para alienação de controle. Não. Ou você tem um controlador definido, que você vai buscar adquirir o controle desse acionista controlador. E, se chegar a um acordo, você vai ter que formular uma OPA por alienação de controle, ou você vai ter uma companhia com capital disperso, que aí, para adquirir o controle, você vai ter que formular uma OPA para aquisição de controle e, eventualmente, um terceiro vai poder formular uma OPA concorrente, conforme está ali disposto no artigo 262 da Lei 6404. Todas essas ofertas, elas têm requisitos específicos, né, de como elas devem ser formuladas, quais são os documentos que você precisa apresentar. Algumas ofertas precisam ser registradas previamente na CVM. Todas essas regras vocês vão encontrar na própria lei das SA, né, nesses dispositivos que estão aqui listados, e na norma da CVM, que é a Instrução 361/2002, que vai dar mais detalhes de como essas ofertas têm que ser formuladas, qual é o procedimento dessas ofertas. Como a gente falou, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, em função da nossa limitação de tempo. Mas uma coisa que é importante da gente revisar aqui rapidamente sobre a Instrução 361 são os princípios que ela elenca para a realização da OPA, que aqui se aplica a qualquer modalidade de oferta pública de aquisição. Então, no artigo 4º da Instrução 361, a gente vai ver lá uma lista de quantos são 9 princípios, listados nos 9 incisos do artigo 4º, que listam os princípios, né, que são os princípios que regem as ofertas públicas de aquisição, que se aplicam indistintamente a todas as ofertas públicas. Então, ali no inciso 1, a gente tem a regra de que a OPA sempre será dirigida indistintamente aos titulares de ações da mesma espécie e classe daquelas que sejam objeto da OPA, o segurado rateio entre os aceitantes da OPA parcial. Então, aqui é só uma regra de que a OPA ela não pode discriminar, né, ou tratar de forma distinta acionistas que sejam da mesma classe. Essa regra está relacionada, obviamente, àquele princípio do direito das companhias, de que os acionistas da mesma classe precisam ser tratados de forma igual, né? Eles não podem ser tratados de forma diferente. No inciso 2, a gente tem a regra de que a OPA será realizada de maneira a assegurar o tratamento equitativo dos destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à companhia e ofertante e dotá-las dos elementos necessários à tomada de decisão refletida. Então, tratamento equitativo, né, de novo, aqui aparece, e aparece também a necessidade de transparência. Né? Você tem que dar informações para que as pessoas que são destinatárias da oferta possam tomar uma decisão refletida sobre se elas vão aceitar a oferta ou não. Né? A aceitação da oferta não pode ser tomada no escuro. Onde vocês vão encontrar que informações são essas? Na Instrução 361, que vai dar detalhes sobre quais informações você precisa divulgar
né, na formulação dessas ofertas públicas de aquisição. No inciso 3, a gente tem lá, quando for o caso, a OPA será previamente registrada na CVM, segundo a modalidade adequada. Então, lá na instrução 361, vocês vão notar que algumas modalidades de OPA não precisam ser registradas previamente na CVM, né, dependendo das características da oferta. Só que outras precisam. Então, antes de formular a oferta, uma das coisas que você tem que verificar é se você precisa ou não registrar essa oferta previamente na CVM. Inciso 4, a OPA será intermediada por sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou instituição financeira com carteira de investimento. Então, mesma ideia, mesmo conceito das ofertas públicas de distribuição. Você sempre precisa ter a intervenção ali de um intermediário, né? Pode ser uma corretora ou uma DTVM, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, que, na verdade, hoje em dia é tudo a mesma coisa, né? Tudo corretora, porque DTVMs e CTVMs hoje em dia têm atuações idênticas, né? Inciso 5, a OPA será lançada por preço uniforme, salvo a possibilidade de fixação de preços diversos, conforme a classe e espécie das ações objeto da OPA, desde que compatível com a modalidade de OPA e se justificada a diferença pelo laudo de avaliação da companhia objeto ou por declaração expressa do ofertante quanto às razões da oferta diferenciada. Mais uma vez aqui, a gente tem o princípio de que as ações da mesma classe têm que ser tratadas de forma igual, né? Você não pode dar preços diferentes para ações que estão na mesma classe. Mas você pode dar, eventualmente, preços distintos para ações que estejam em classes distintas, né? Então, você tem uma ação ordinária, ela pode ter um preço diferente da ação preferencial. Inciso 6, sempre que se tratar de OPA formulada pela própria companhia, pelo acionista controlador ou por pessoa a ele vinculada, ou ainda por administrador ou pessoa a ele vinculada, a OPA será instruída com laudo de avaliação da companhia objeto, exceto no caso da OPA por alienação de controle, ressalvado disposto no artigo 29, parágrafo 6, inciso 2. O que esse dispositivo está falando? Algumas modalidades de OPA são necessariamente formuladas pela companhia ou pelo seu controlador, como, por exemplo, a OPA por fechamento de capital, e outras modalidades de OPA podem ser feitas, eventualmente, por um administrador. Por exemplo, você poderia, né, hipoteticamente, ter uma oferta de aquisição de controle formulada por um administrador da companhia. Em tese, não tem vedação para que isso aconteça. Agora, se isso acontecer, você tem a regra de que a OPA tem que ser instruída com um laudo de avaliação da companhia objeto, né? Então, você obrigatoriamente vai ter que fazer um laudo de avaliação da companhia para precificar o valor das ações nessa OPA, exceto no caso da OPA por alienação de controle. Por quê? Porque na OPA por alienação de controle, a gente já tem o preço fixo. O preço vai ser 80% do valor atribuído às ações do bloco de controle, né? Lembra que essa OPA por alienação de controle é aquela OPA que o adquirente do controle tem que fazer quando ele adquire o controle de uma companhia aberta. Então, se ele adquiriu o controle de uma companhia aberta, ele já sabe qual é o valor das ações que ele atribuiu às ações do bloco de controle. Sei lá, pagou R$100 por ação. Então, o preço da oferta pública, como a lei já determina, vai ser 80% desse valor, né? Se foi R$100 por ação, o preço vai ser R$80 por ação. Então, nesse caso, você não precisa de laudo, ainda que, eventualmente, por exemplo, a oferta ou a OPA por alienação de controle seja formulada por um administrador que comprou o controle da companhia, né? Mesmo nesse caso, você não precisaria do laudo, porque você já tem ali o preço fixado no âmbito da aquisição do controle. Inciso 7, a OPA será efetivada em leilão em bolsa de valores ou entidade de mercado, de balcão organizado, salvo se expressamente autorizado pela CVM a adoção de procedimento diverso. Então, via de regra, esses leilões, né, essas ofertas públicas, vão ser feitas por meio de leilão na bolsa de valores. Eu, pelo menos, nunca vi uma oferta pública que não tenha sido, de valores imobiliários, que não tenha sido feita em âmbito de bolsa, né, em ambiente de bolsa, mas, em tese, você pode pedir para a CVM que seja feita, né, fora de um ambiente de bolsa de valores, mas aí vai ter que ter uma autorização específica. A OPA poderá sujeitar-se a condições cujo implemento não dependa da atuação direta ou indireta do ofertante ou de pessoas a ele vinculadas, né? Então, você pode colocar, eventualmente, condições suspensivas ou condições resolutivas
na formulação, né, na sua oferta pública de aquisição. Por exemplo, formulo aqui uma oferta pública de aquisição do controle, desde que eu obtenha a autorização do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou desde que eu tenha a autorização de um credor da companhia, enfim, alguma condição, desde que essa condição não dependa exclusivamente da pessoa que está formulando a oferta, né? Porque essas condições, embora elas sejam comuns em outros tipos de negócio, né, em negociações privadas, elas, em tese, são condições meramente potestativas, né? Que até tem uma discussão se elas são válidas ou não, mesmo no direito civil. Aqui, no âmbito da nossa oferta pública de aquisição, essa condição não seria válida em função do inciso 8. E, por fim, a OPA será imutável e irrevogável após a publicação do edital, exceto nas hipóteses previstas no artigo 5º. Então, como regra, né, a formulação da OPA, ela vincula ali de forma irrevogável o ofertante, que não pode desfazer a oferta, exceto se for uma oferta condicionada, por exemplo, pelo inciso 8º, pelo inciso 8, e a condição impedir a continuidade da OPA, mas fora essa hipótese da condição, a OPA é irrevogável e o ofertante não pode, no meio do caminho, simplesmente desistir. Bom, dito isso, fora as ofertas públicas de aquisição, a gente tem as ofertas públicas de distribuição. Essas estão previstas, né, estão sujeitas apenas ao regimento, ali, à regra da Lei 6385. Então, a gente deixa a Lei 6404 para trás e fica apenas a Lei 6385. As ofertas públicas, como a gente já falou, né, são aquelas ofertas em que uma pessoa se dirige a um público indeterminado, né, e adota procedimentos de venda ao público em geral para ofertar valores imobiliários, ofertar a venda de valores imobiliários, ofertar, né, a distribuição de valores imobiliários. Por isso que a gente chama de ofertas públicas de distribuição. Então, quando vocês lerem o jornal, ouvirem falar, por exemplo, de um IPO, né, que é a sigla de Initial Public Offering, que nada mais é do que uma oferta pública de distribuição, vocês já saibam que vocês estão diante ali de uma oferta pública de distribuição. Essas ofertas, elas podem ter dois tipos, né? Elas podem ser ofertas públicas primárias e ofertas públicas secundárias. Qual é a diferença? A oferta pública primária é aquela em que o emissor do valor mobiliário emite o valor mobiliário ao mesmo tempo em que ele distribui o valor mobiliário para o mercado. Então, por exemplo, se uma companhia aberta faz um aumento de capital, e esse aumento de capital é oferecido ao público em geral, né? Então, um aumento de capital por subscrição pública. No âmbito desse aumento de capital, vão ser emitidas ações novas, né? As ações vão ser emitidas para que os investidores que aceitarem a oferta pública subscrevam essas ações. Como essas são ações novas que estão entrando no mercado pela primeira vez, a gente chama essas ofertas de ofertas públicas primárias, né? Porque é um valor mobiliário que está sendo criado no âmbito daquela oferta e colocado no mercado pela primeira vez para que ele circule posteriormente à oferta. Quando você tem uma oferta pública secundária, você tem a oferta pública de um valor mobiliário que já foi emitido no passado. Então, um valor mobiliário que já foi emitido, alguém já subscreveu aquele valor mobiliário, aquela ação, por exemplo. Essa ação, muitas vezes, já pode estar circulando no mercado. Geralmente não, né? Porque você está, pela oferta pública, ali colocando ela para negociação, mas é uma ação que já existe, já foi emitida, e o detentor daquela ação está disponibilizando essa ação para venda no âmbito de uma oferta pública, né? Então, por exemplo, se eu sou acionista da companhia XPTO, a companhia XPTO pode fazer uma oferta pública para entrar no mercado, para ter as suas ações negociadas no mercado, sendo que no âmbito dessa oferta pública, ela vai oferecer as ações que são detidas por mim, Ricardo, na XPTO, para que investidores de mercado decidam se eles querem comprar as minhas ações ou não. Como, nesse caso, nessa hipótese, são ações que já existem, a gente fala que é uma oferta secundária, né? Aí o dinheiro não vai para a companhia, vai para o bolso da pessoa que
vendeu as ações no âmbito da oferta. E você pode ter ainda a possibilidade de uma oferta pública primária e secundária, né? Uma companhia que faz um aumento de capital, por exemplo, e oferta a subscrição dessas ações aos investidores em geral, e, ao mesmo tempo, oferta a venda de ações que são detidas por outros acionistas, ações que já estão emitidas e que, portanto, a sua oferta caracteriza uma oferta secundária. Tanto no caso da oferta primária como no caso da oferta secundária, a regra geral que vai reger o tratamento dessa oferta vai estar na Instrução 400 de 2003, que é a instrução que trata do registro da oferta pública de distribuição. Então, sempre que uma companhia, um fundo de investimento, qualquer tipo de emissor faz uma oferta pública de valores imobiliários, qualquer que seja esse valor imobiliário, pode ser uma ação, pode ser uma cota de fundo de investimento, pode ser um certificado de recebível imobiliário, um certificado de recebível do agronegócio, qualquer coisa, essa oferta pública vai ser regida pela Instrução 400. A Instrução 400 ela estabelece um procedimento bastante burocrático, né, bastante custoso de registro. Então, no âmbito desse registro, que é um registro prévio, né, um registro que é feito antes que a oferta possa ser implementada, a companhia, o emissor, né, o fundo de investimento, quem quer que seja o emissor daqueles valores imobiliários que estão sendo ofertados, vai ter que fornecer ao mercado diversas informações sobre a oferta e sobre os valores imobiliários que estão sendo ofertados naquela oferta para que os investidores possam tomar uma decisão informada sobre se vão participar ou não da oferta. O principal desses documentos são documentos que a gente chama de prospecto, é o prospecto da oferta, que vai concentrar ali a maioria das informações que são relevantes para o acionista, para o investidor tomar a decisão dele sobre se ele aceita ou não participar daquela oferta pública de distribuição. Em função, né, de ser uma regra geral, de ter um procedimento bastante burocrático de registro e de fornecimento de informações, essa é uma oferta que não tem nenhuma restrição sobre quem pode ser alcançado. Então, por meio da oferta pública registrada no âmbito da Instrução 400, qualquer tipo de investidor pode ser abordado pelo ofertante, tanto um investidor institucional, investidor profissional, investidor super experiente, como um investidor leigo, investidor que está sendo, né, que está participando do mercado pela primeira vez, que nem sabe o que é direito aquilo. Qualquer tipo de investidor vai poder ser procurado pelo ofertante. Por quê? Porque a gente presume que, como o ofertante cumpriu um ônus muito grande em termos de procedimento de registro e de fornecimento de informações, ele deu, né, condições para que todos os tipos de investidor que participam do mercado possam avaliar se eles estão dispostos a participar daquela oferta ou não, né? Então, ao mesmo tempo, as ofertas públicas registradas nos termos da oferta 400, elas são vantajosas para o ofertante, porque o ofertante pode procurar qualquer pessoa, mas elas também são custosas para o ofertante, porque o ofertante tem que cumprir ali um ônus bastante relevante em termos de custo regulatório, em termos de trabalho que ele tem que ter para conseguir o registro da oferta. E, em função dessa característica, né, da oferta registrada nos termos da Instrução 400 não ter limite quanto ao tipo de investidor que pode ser procurado, muitas vezes as ofertas são chamadas, no jargão do mercado, de ofertas varejo, né, porque você pode procurar qualquer pessoa, então você está ali procurando investidor no varejo. Algumas pessoas também chamam essas ofertas de oferta 400, porque elas são regidas pela Instrução CVM número 400. Mas a CVM, sabendo que a oferta 400 impõe um ônus, né, um ônus muito grande para o ofertante, impõe um custo regulatório muito grande para o ofertante, ela criou uma modalidade específica de oferta pública que se chama oferta pública com esforços restritos. O que é essa oferta pública? É uma oferta em que o ofertante não vai procurar qualquer investidor. Ele vai procurar apenas investidores profissionais. E ele não vai procurar uma quantidade ilimitada de investidores. Ele vai procurar apenas uma quantidade limitada, determinada de investidores, que, salvo engano,
são 75. Então, salvo engano, o ofertante ele só pode procurar até 75 investidores profissionais. O que é investidor profissional? Tá? Só para vocês já terem esse conceito na cabeça. Na regulação da CVM, a CVM ela define 2 tipos de investidor que são diferentes do investidor comum, do investidor médio. Né? Você tem o investidor profissional, que são profissionais do mercado, investidores institucionais ou investidores que tenham 10 milhões em investimento financeiro ou mais que isso, ou seja, uma pessoa, né, que tem muita experiência no mercado e que pode ser classificado como investidor profissional por causa disso. E você tem o investidor qualificado, que é um investidor um pouco menos experiente que o investidor profissional, mas que ainda assim tem muita experiência. E além de algumas hipóteses objetivas, você tem também lá uma hipótese geral do investidor, que o investidor qualificado vai ser aquele que tem pelo menos R$1 milhão em investimentos financeiros. Então, é uma pessoa ali que já tem um volume relevante de investimentos no mercado. Então, as ofertas públicas com esforços restritos, elas são chamadas desse jeito, com esforços restritos, porque você tem uma oferta direcionada, né? Você procura um público restrito, um público composto apenas de investidores qualificados. E uma vez que essa oferta seja realizada, né, esses títulos, obviamente, vão começar a circular no mercado, só que eles só podem circular entre investidores qualificados. Então, é uma oferta que tem um público bem restrito. Você só pode oferecer para investidor profissional e, uma vez que a oferta seja encerrada, esses títulos só vão poder circular durante um determinado tempo entre investidores qualificados. Né? Então, o investidor varejo, entre aspas, ou investidor médio, investidor leigo, ele fica completamente excluído dessas ofertas. E, em função da exclusão do investidor leigo, a CVM ela permitiu que as ofertas com esforços restritos sejam feitas, primeiro, com dispensa de registro. Então, você não tem um registro prévio para esse tipo de oferta. Você apenas comunica à CVM que você realizou a oferta. E, segundo, é uma oferta que é realizada com uma quantidade muito menor de informações. Você não precisa, por exemplo, formular um prospecto, que é um documento bastante trabalhoso. Por quê? Primeiro, porque você está alcançando só investidores profissionais. Então, esses investidores não precisam de tanta informação assim. Segundo, que como são investidores profissionais e que estão ali num grupo muito pequeno, né, de 75 no máximo, esses investidores profissionais podem se organizar para exigir que o emissor forneça informações, né? Porque se um emissor, um fundo de investimento faz uma oferta pública para o mercado em geral, se você exigir qualquer coisa, o emissor não vai ligar para você, vai te ignorar, né? Porque você é só um investidor pequenininho. Só que se você é um investidor profissional dentro de uma oferta pública com esforços restritos, aí o emissor não vai te ignorar, né? Se você pedir uma informação, ele vai te dar. Por isso a CVM entendeu que nessas ofertas, a CVM, não precisa exigir que as informações sejam fornecidas, porque os próprios investidores podem buscar essas informações de forma independente. Essas ofertas elas estão regidas pela instrução 476, e por isso, no jargão do mercado, algumas pessoas chamam essas ofertas de oferta 476. Né? Então, você tem a oferta 400, que é regida pela instrução 400, e você tem a oferta 476, que é regida pela instrução 476. Fora essas 2 modalidades de oferta, que são as principais, a gente tem outras previstas em instruções esparsas. A gente não vai falar sobre elas aqui, eu vou só mencionar para vocês saberem que existem. Você tem a possibilidade de uma oferta pública realizada por meio de plataformas crowdfunding. Plataformas crowdfunding são plataformas que se registram perante a CVM e podem realizar ofertas primárias, apenas ofertas primárias, de emissores de pequeno porte, pequenas sociedades limitadas, pequenas sociedades anônimas, que se caracterizem lá dentro de determinados critérios de faturamento e tudo mais. Então, é uma forma de oferta, de uma oferta pública mais simples, mais fácil, menos custosa, mas que é voltada apenas para emissores de pequeno porte que desejam fazer pequenas emissões, né? Startups,
é, pessoas que querem fazer projetos pontuais e assim por diante. E aí a CVM ela não regula a oferta, ela regula apenas a plataforma crowdfunding, que fica ali como um intermediário, né, entre a CVM, o regulador, e o mercado, né? Essas ofertas elas estão regidas pela Instrução 588 de 2017. Você tem também a previsão da oferta pública de contrato de investimento hoteleiro, né? Durante muito tempo, a gente teve no mercado ofertas públicas de contrato de participação em hotel, né? Os hotéis, as pessoas que construíam hotéis ofereciam para investidores participação nesses hotéis em troca de uma contribuição no financiamento daquele empreendimento. Essas ofertas, obviamente, elas sofreram muitas intervenções da CVM, né, que dizia com razão que ela tinha ali competência para registrar essas ofertas, que muitas vezes não eram registradas. E, enfim, muitos processos administrativos foram abertos por causa disso, mas se por um lado a CVM, né, apertou ali na sua atividade sancionadora para não deixar que essas ofertas corressem soltas, por outro lado, a CVM também reconheceu que existia uma demanda ali por uma modalidade específica de oferta pública, e aí ela criou, né, essa modalidade específica da oferta pública de contrato de investimento coletivo no setor hoteleiro. Então, hoje, se você tiver uma sociedade limitada, por exemplo, que queira construir um hotel e precise captar dinheiro no mercado, mas não queira, né, se tornar uma companhia aberta e tudo mais, porque não faz sentido, porque é muito custoso, ela pode fazer uma oferta simplificada no âmbito da instrução CVM 602, que é uma oferta pública voltada para o contrato de investimento coletivo do setor hoteleiro. Por fim, você tem as ofertas públicas de certificado de operação estruturada, os COI, as letras financeiras e letras imobiliárias garantidas. São regidas pela resolução CVM número 8 de 2020, que a CVM entendeu por bem, né, estruturar uma modalidade de oferta específica para esses instrumentos. Bom, acho que por hoje é só, foi uma revisão bastante geral das ofertas públicas aqui, mas a gente conseguiu falar sobre muita coisa. E vejo vocês na próxima aula. Até a próxima.